Olá, estamos começando agora mais um CDL Cast. Hoje eu recebo aqui uma pessoa que tive o prazer de conhecer ontem. Eu quero ler um pouquinho do currículo, porque realmente inspira só o currículo desse cara que está aqui do meu lado, Samuel, bem-vindo. Samuel Bortolin. Obrigado. Eu vou ler um pouquinho aqui que eu peguei da internet, para vocês verem que só isso aqui já te inspira muito. Ele tem uma história fantástica que ele vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui hoje. Samuel Bortolin é natural de Barreiras, Bahia, né? E aqui o primeiro passo de uma incrível jornada. Já começa assim a história, o resumo da história do cara, só para você ter uma noção. Samuel nasceu com paralisia cerebral e até os 7 anos de idade os especialistas tinham certeza que ele jamais poderia caminhar. Entretanto, Samuel, com foco e uma determinação fora do normal, provou que eles estavam errados. Ele utilizou as dificuldades como motivação para ir em busca de seus sonhos e conquistar novos desafios. Aos 28 anos de idade, é a única pessoa do mundo, né? Ou seja, aos 28 anos de idade, está um pouco atualizado meu texto aqui. Eu já perguntei, aos 28 anos de idade, ele participou do primeiro triatlo, de uma maratona e meia. Samuel é treinador comportamental, graduado em Direito, Educação Física e pós-graduado em Nutrição Esportiva. Sua vontade de contribuir com o mundo o faz estar sempre se reinventando, com uma mente forte, uma jornada incrível e o objetivo principal, fazer a diferença em cada um dos palcos que pisa. Samuel foi convidado pelo Sebrae, realizou aí um evento em parceria com a Prefeitura Municipal, CDL também, a CES, e ele esteve palestrando para mais de 350 pessoas, contando um pouquinho dessa história fantástica, uma história de superação, Samuel. Não tem como eu começar a nossa conversa sem primeiro te parabenizar pela sua força de vontade, pela sua garra, porque realmente superou todas as expectativas. Samuel, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Não sei qual plataforma você está acessando a gente. É um prazer estar aqui e vamos falar um pouquinho de ressignificar desafios, superação. Meu objetivo aqui é mostrar que qualquer pessoa é capaz de sair daquilo que a vida determinou para ela. Pois é, e você, realmente, isso que você falou é bem interessante, sair daquilo que a vida determinou, porque você superou todas as expectativas desde pequenininho, desde o início, né, Samuel? Sim, sim. Nada foi fácil, tudo foi a longo prazo. Eu vivo uma verdade e essa verdade se repetiu na minha vida várias vezes que a constância, a persistência ela é muito mais importante que a velocidade, né. As pessoas, a maioria das vezes, querem resultados rápidos e eu tentei andar de neném até 7 anos e consegui andar só com 7 anos, mas aí entra o olhar, de você olhar o positivo, o olhar de você olhar como vitória, porque a maioria das pessoas elas são vencedoras, só que elas dão mais ênfase nas derrotas e nos tropeços, e todos nós temos os desafios, e isso faz com que esse ânimo vai baixando, com que ela não consiga mais vitórias ou ela não se veja como vencedora. Então, assim, eu trabalho para mostrar que todo mundo tem o seu lado vitorioso, apesar dos desafios, apesar das dificuldades do dia a dia. Mas é isso, eu sempre dei muita ênfase em comemorar as vitórias. Então, assim, eu lembro da primeira vez que eu me vesti sozinho, eu já tinha quase 5 anos. Eu lembro do meu primeiro passo, sem apoio, sem um andador, foi com 7 anos. E tudo isso me dá ânimo e entusiasmo, e a minha base sempre foi a família, né? Meus pais têm um papel fundamental na minha vida. E também sobre o acreditar. Quando a gente fala assim que a gente tem que viver a vida além das nossas expectativas, por que que eu falo isso? Porque, cara, quando eu nasci eu recebi vários diagnósticos, que eu não ia andar, que eu não ia falar, que eu não ia engatinhar. Isso que eu ia perguntar. Quantos médicos disseram que você não ia conseguir andar, que você não ia conseguir falar, que você não ia conseguir nem ter uma vida Olha tão longa? olha, se eu fosse colocar médicos, fisioterapeutas, neurologistas, seriam muitos. Só de ortopedistas foram 7, né. Na época eram os ortopedistas mais renomados do país, os que mais conheciam da medicina. Mas teve muito fisioterapeuta, muito neuro, muito psicólogo. Então, assim, foi muita gente. E o que mudou a minha vida não foi quem falou que eu não ia conseguir, foi as poucas pessoas que falaram que talvez seria possível. Quando você, sei que é muito pequeno, não sei, talvez você nem se lembre, mas quando você ouviu pela primeira vez ali o médico dizendo que talvez você consiga, vai ser muito difícil, você vai ter que lutar bastante, mas
Eu acredito que você consiga. Como é que foi para você, depois de tantos nãos, ouvir um sim nesse momento? A maioria desses nãos que eu ouvi dos ortopedistas eu lembro de todos, porque a minha mãe ia nas consultas e eu tinha que ir com ela, porque eles tinham que avaliar meu jeito de andar para dar esse diagnóstico. Então eu vi, ouvi e senti tudo. Só que a minha referência eram meus pais. Meus pais, para mim, eram autoridades maiores do que qualquer médico, qualquer especialista. É claro que quando a gente é criança, a gente não tem essa dimensão, né? Mas, assim, para mim, importou muito mais a reação da minha mãe perante aquela notícia. Ela sempre ouvia uma notícia assim: poxa, olha, o primeiro médico que ela foi, o primeiro ortopedista que ela foi, quando viu a possibilidade da cirurgia, ele falou para ela: olha, você está perdendo seu tempo, não perca seu tempo e sua vida, aproveita enquanto você é jovem e bonita e vai viver a sua vida. E não viva a sua vida para alguém que nunca vai se desenvolver. Era anos 90, não tinha uma medicina tão humanizada, apesar que hoje está melhorando, mas precisa melhorar muito ainda, Sim, sim. né? Mas já é outra pegada, pelo menos. Não é tão frio, não é tão técnico quando era anos 80 e 90, que foi ali onde eu flutuei pelos médicos. E, cara, eu lembro da minha mãe saindo com os olhos cheios de lágrima nessa consulta e olhando pra mim e falando: "Cara, eu tenho mais médico pra gente ir". Ela sempre focou na possibilidade de dar certo. E às vezes dói, às vezes machuca, só que a gente não pode deixar os desafios parar da gente avançar na vida, parar da gente sonhar, parar da gente criar expectativa. E eu sempre falo, quando eu falo que diagnóstico não é destino, eu quero trazer para a sua realidade. A realidade que te foi imposta assim que você nasceu em condições difíceis, cada um tem os seus desafios, ela não vai ser sua vida para sempre, desde que você tenha fé, tenha trabalho e viva o processo. Eu precisei viver vários processos, eu demorei em vários processos. E interessante que muita coisa os diagnósticos médicos acertaram. Eu não engatinhei, por exemplo, mas não é porque eu não engatinhei que a minha mãe deixou de acreditar que eu poderia andar, que eu poderia falar. Eu comecei a falar com 4 anos e meio. Eu já estava na escola, eu não falava assim, eu não tinha dicção, as pessoas não me entendiam, então até a adolescência eu fui me arrastando. E hoje eu trabalho com comunicação, então para mim é um orgulho nascer sem essa habilidade nenhuma de falar e poder construir isso. Só que, como que é a construção? Eu faço fono até hoje para melhorar a minha dicção. Primeira vez que eu fui para uma agência grande de palestras foi em 2018 e, cara, fui lá, fiz a palestra ao vivo na agência, para o time comercial, tudo. E a dona da agência, ela falou: Samuel, é a história mais linda que eu já ouvi, mas a sua dicção é ruim. Eh, Você não vai poder entrar no meu portfólio, porque eu trabalho com palestrantes renomados, assim, e infelizmente você depende da comunicação e a sua comunicação, a sua dicção não é boa. E eu falei pra ela, eu podia olhar aquilo ali e falar: "Poxa, eu tinha que ser mais inclusiva, tinha que ter mais empatia". O mundo não tem isso aí. Ou não vai, não é o mundo, o mundo tem, mas não é o mundo que tem que se adaptar a gente. Se eu escolhi trabalhar com comunicação, eu obrigatoriamente eu tenho que trabalhar bem. Eu tenho Sim. que me comunicar bem. E aí eu só pedi pra ela, eu falei: fulana, agora você vai conhecer quem eu sou. Me dá 2 semanas". E aí ela me deu 2 semanas e me deu a oportunidade de apresentar a mesma Novamente. palestra de novo. Ali, cara, eu fiquei 2 semanas trancado no quarto, fazendo fonoaudióloga online, 3, 4 horas por dia, e dali pra frente, como eu já fiz muito tempo também na adolescência, na infância, mas eu tinha parado de fazer, e dali pra frente eu nunca mais parei, porque eu Sim. entendi que a minha voz é meu instrumento de trabalho, e Aham. ela precisa estar bem. E a gente vê aí, por exemplo, muitos cantores famosos que não conseguem manter porque eles não têm a disciplina, porque eles não têm o cuidado. Eles têm o talento e o dom que eu nasci sem, mas eles não conseguem hoje ter a potência. E não é porque envelhece. Você pega, por exemplo, os cantores sertanejos, Chitãozinho, cara, ele canta com a mesma afinação hoje, Tava lá no igual início, lá. cantava no início. Por quê? Porque é um cara que se preparou para aquilo, é um cara profissional. Ele não dependeu só do talento dele para chegar e se manter aonde ele está. Samuel, para você conseguir conquistar tudo isso que você conquistou, e eu falo de todas as conquistas, desde o primeiro caminhar, desde o primeiro eu vi um vídeo, você postou um vídeo de você colocando a meia, desde quando você começou a se vestir sozinho, como é que foi? Você teve que dizer para si mesmo quantas vezes que você ia conseguir, você teve você já pensou em desistir? Como é que foi esse processo? Porque você falou que em 2 semanas você conseguiu melhorar sua dicção. Então, como que você
consegue se inspirar, como que você consegue fazer isso sem desistir? Porque a dificuldade ela é real para todo mundo, para todas as pessoas. E Sim. assim, não sei, mas acredito eu, sou leigo, tá? Me perdoe se eu estiver errado. Mas acredito eu e me corrija também. Para você tem sido talvez até mais difícil do que para as outras pessoas. Né? Me Com corrija se eu certeza, estiver com errado. certeza, com certeza. Então, assim, como é que você fez para não desistir de todos os passos que você dava na sua vida? Eu digo assim, eu não gosto de separar a vida pessoal e profissional, por exemplo, porque se uma das 2 vidas estiverem ruim, afeta a outra, não tem como. Então, eu sempre falo assim que a persistência, a resiliência, ela precisa ser construída. Eu tenho várias histórias da minha educação que a minha mãe teve um papel primordial para que eu me formasse assim, né. Ontem eu contei uma história do sapato, mas eu tenho outra história, eu tenho a história do tapete. Eu sempre andei arrastando os pés por causa da paralisia cerebral e tal. E um dia minha mãe tinha cheio de tapetes em casa, eu tropecei no tapete e caí. Cara, eu fiquei muito bravo com ela, porque eu falava: "Pô, você tem um filho deficiente aqui, você bota um monte de tapete, pra mim isso aqui é obstáculo e tal". Ela deixou eu falar tudo. Aí eu parei de falar. Aí ela só olhou pra mim e falou o seguinte: "Vou falar 2 coisas pra você. A casa é minha, enquanto você viver na minha casa e as minhas regras, eu gosto de tapete. E segunda coisa é que você vai na casa de outras pessoas e você vai enfrentar tapetes pelo mundo. Qual que é o seu tapete pelo mundo que você está evitando conflito, está evitando tropeçar nele, mas você entende que isso vai enfraquecendo quando você sai do seu ambiente, da sua segurança, para ir para as outras casas? Foi isso que aconteceu. Daí ela falou: "Olha, você vai ter tapetes pelo mundo, então você vai ter que se adaptar a isso. Eu não vou tirar os tapetes de casa. A sua autonomia aqui de casa está sobre o seu quarto, então seu quarto não precisa ter tapete. E vamos ver o que dá pra gente fazer para melhorar, porque isso é o mundo real. Então eu fui preparado, eu fui criado, eu fui educado para o mundo real. Sua mãe não facilitou a sua vida, né? Porque a gente, às vezes, é a realidade. Às vezes os pais não sabem como lidar com uma situação como essa e acaba facilitando, tirando o tapete e tal. Sua mãe não fez isso, ela fez o É, contrário. na verdade, quem tem filho pequeno vai me entender bem, porque, a gente quando tem deficiência, a gente fica mais dependente por mais tempo, mas quem tem Sim, filho pequeno que é dependente para se trocar e coisa, vai me entender muito bem. É muito mais rápido o pai e a mãe fazer pela criança do que ensinar com que ela exatamente. faça sozinha. Só que cada vez que você faz por ela uma coisa que ela poderia fazer, você está enfraquecendo, você está tirando o direito da criança Aprender, criar né? autonomia. Então toda a minha vida foi baseada em criar o máximo de autonomia que eu poderia com as minhas condições. Eu imagino que seus pais também tiveram que passar por uma preparação, um processo, assim. Porque você contou que você já nasceu de 7 meses, perdeu, vocês Sim, terem um irmão gêmeo que você perdeu ali. Então, assim, eu imagino, também não deve ter sido fácil para sua família, mas você sabe como que sua mãe se preparou para receber, para criar você dessa forma, com essa garra, com essa força de vontade, não deixando, facilitando, como eu falei, mas assim, dando a oportunidade de você passar, porque as barreiras, os obstáculos estão fazem parte da vida, eles vêm. Então, como que seus pais se prepararam? Não sei se eles fizeram alguma coisa para se preparar para poder te passar isso? com certeza. Primeiro, 2 coisas aqui, a gente só dá aquilo que tem. E a minha mãe entendeu quando eu nasci assim, que ela precisava se preparar mentalmente, Sim, espiritualmente e o conhecimento também, porque a minha mãe foi minha terapeuta. Eu nasci num lugar que não tinha fisioterapeuta, eu precisava de fisioterapias, tratamentos todos os dias. Quem fez isso foi a minha mãe. Ela não sabia, não tem formação nenhuma na área da saúde, mas a necessidade é o maior professor muitas vezes. Aí que está o equívoco de algumas pessoas, porque elas usam a necessidade como desculpa. "Ah, essa dificuldade está muito difícil para mim, porque a minha condição é diferente, e por isso que eu não consigo crescer na vida, e por isso que eu não consigo avançar". E, na verdade, a nossa necessidade, ela não tem que ser a desculpa para não fazer, ela tem que ser o motivo principal para fazer. Ela tem que ser o nosso porquê para fazer. É porque eu tenho dificuldade que eu tenho que treinar mais, que eu tenho que trabalhar mais, porque a vida vai ser diferente para mim. E ali a minha mãe, ela entendeu, então ela fez vários cursos de na época era psicologia positiva, hoje é programação neurolinguística e tal. Mas ela em 89 ela já fazia cursos assim, né, de mentalidade, de espiritualidade, e eu acredito que tudo tem sua contribuição. Uma parcela grande foi dos profissionais que acreditaram, que foram poucos, mas da medicina, né, mas também não foi só a medicina, teve todo um contexto de acreditar, um contexto de entusiasmo, um contexto de gratidão e de fé para que tudo desse certo.
Samuel, qual foi ou quais foram suas maiores conquistas, assim, que você considera? Qual foi a sua maior A minha família, a minha família, eu sou casado e hoje eu tenho um filho com o mesmo nome do meu irmão, que nasceu comigo e sobreviveu somente 4 dias, chama Felipe, mas essa sempre vai ser o maior tesouro, né, e eu tanta coisa boa recebi dos meus pais, hoje eu tento passar um pouquinho de tudo que eu recebi de bom para o meu filho. E quando você se colocou assim, você sonhou em fazer um triatlon, né? É, esse foi seu maior sonho que você conseguiu realizar? Ou tem mais algum? Ou você ainda tem algum objetivo que você ainda quer alcançar? Aí algo nesse sentido? Cara, eu sou um cara que eu tenho que acordar com um objetivo, eu tenho que acordar para fazer alguma coisa, isso me dá entusiasmo, alegria, eu tenho que ter metas, né, eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar, então eu sempre vou querer, desafios audaciosos, porque o sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A conquista mais conhecida, que me deu mais visibilidade, que alavancou minhas palestras, sem dúvida nenhuma, foi o triatlo, mas assim, eu para mim ela é a ponta do iceberg, ela é muito importante, mas ela é um resultado de alguém que treina desde 8 meses, né. Então assim, eu não foco na conquista em si, eu foco no No processo. desafio que o Isso, processo te proporciona. isso, E de isso. quantos eventos desse tipo você já participou? Olha, corrida de rua foram mais de 80, entre 5, 10. 5 foi a distância que eu mais fiz, 10 eu fiz algumas provas também, 15 eu fiz 2, 3 e 21, a meia maratona eu fiz uma vez só, né. Corridas de rua foram muitas e depois de muitas corridas de rua eu fui para o triatlon, entre triatlon abertos e triatlons fechados, que às vezes é dentro de academia, dentro Sim. de clubes, foram mais de 10 provas, sem dúvida nenhuma. E como que era assim, quando você chegava na escola, né, para fazer amigos, no mercado de trabalho, quando você começou também, como que as pessoas te recebiam? Você era bem recebido? As pessoas, porque às vezes acontece a gente criar ali a gente olha para a pessoa e a gente tem um Preconceito. preconceito, a gente, né, vê as pessoas e a gente já cria alguma imagem dela. Como que foi para você quando você entrou na escola, quando você começou a fazer amigos e quando você entrou no mercado de trabalho? Eu sempre acredito muito que a gente sempre recebe aquilo que a gente dá para o mundo, né, então assim, eu sempre tive esse entusiasmo, essa alegria, isso sempre me trouxe coisas boas. É claro que em alguns momentos eu sofri bullying, sofri algumas coisas como qualquer outro adolescente nos anos 90 na escola, mas assim, eu tive muita sorte sempre tive bons amigos, isso é um pilar muito forte, é família e amigos. E para mim o que fez a diferença era muito mais a forma como eu me portava perante o que recebia, do que o que eu recebia de fato, porque você falou de mercado de trabalho. Trabalhei numa empresa grande, e tinha que fazer fisioterapia 2, 3 vezes por semana, e era sempre em horário comercial, então qual que era a minha conduta? Eu tinha o direito de pegar um atestado e falar: "Olha, eu tenho direito de sair 3 vezes por semana, 1 hora mais cedo e tal". Mas eu pedia para o meu chefe para entrar 1 hora mais cedo, então eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, das 5h30 poder pegar o último horário na fisioterapia sem ter que trabalhar menos, porque, assim, uma coisa é você ter direito, outra coisa é que eu olhava assim e falava: "Poxa, como é que meus colegas que estão na mesma função que eu, que ganham o mesmo que eu, vão me olhar, sendo que eu trabalho 3 horas a menos por semana?". Porque, cara, beleza, a minha condição é diferente, mas eles também eu não tinha filho, eu não tinha família naquela época, e eles também tinham. Então, se cada um tem as suas correrias, os seus desafios, os seus motivos para fazer menos, muitas vezes. E eu sempre olhei por esse lado, né, de conduta e comportamento. Então isso sempre me trouxe muito mais coisas positivas do que negativas. E como que você decidiu ou resolveu entrar aí neste mundo de palestras, de motivação, para poder ajudar as pessoas também ali? Que às vezes não tem a mesma dificuldade que você, mas que passam por momentos e problemas parecidos. Eu não gosto de colocar assim: "Poxa, eu sou deficiente, olha a sua vida, a minha Aham. dificuldade é muito pior do que a sua", eu não gosto de fazer esse parâmetro. Vitimismo esse Eu não negócio aí. gosto, porque eu acho que cada um tem os seus desafios, só que quanto menos resiliente a gente é, e quanto menos resiliência a gente é forjado na infância, mais fraco você fica na vida adulta. E quando você começa a ter as rupturas,
as quebras de expectativa você não suporta aquilo com a mesma facilidade. Hoje, um bullying, alguma coisa, não me machuca da mesma forma que me machucava quando eu tinha 12, 13 anos. É um outro impacto. E não é a vida que fica mais fácil, é a gente que fica mais forte. E aquilo que te atingia muito lá atrás, hoje não dói tanto. Então eu vou muito por essa linha, sabe? De criar essa resiliência, de criar o processo, mas é o foco sempre no processo, no dia a dia, e também olhando o que acontece na nossa vida de boa, porque o ser humano ele tem o cérebro instintivamente primitivo e programado para focar no negativo. Então, poxa, acontece 3, 4 coisas boas no seu dia, acontece uma coisa ruim no seu trabalho, a ênfase que a maioria das pessoas vai dar, que é intuitiva, Sim. isso acontece comigo também, é você chegar e contar a coisa ruim, né, chegar em casa: "Poxa, olha, aconteceu um negócio ruim comigo e tal". Mas aí quando você é treinado para gratidão, isso aí todo mundo pode treinar, tudo que a gente treina, a gente melhora, você não é que você vai deixar de reclamar, mas é que você vai virar essa chave mais rápido e vai dar ênfase no positivo mais rápido. Então tem gente que fica o dia inteiro reclamando de uma coisa ruim que aconteceu, e tem gente que reclama ali e fala: "Não, espera aí, eu tenho que agradecer porque aconteceu isso e isso de bom". Aí você já vira a chave, aquilo ali já não passa a ser um grande problema. E tem uma estatística interessante que mais de 80% dos pensamentos negativos, dos problemas que a gente acha que vai ter, eles não se tornam problemas na real. Então a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer e não foca no que vai acontecer de fato ou no que está acontecendo. Às vezes o medo, essas preocupações, elas tiram o foco do presente, que é o nosso maior presente, é o mais importante que a gente tem. Entendi. Samuel, você já comentou, você tem família, é, então eu quero que você, a sua vida, a sua história por si só, ela já é uma motivação para todas as pessoas. Mas eu quero que você comente um pouquinho mais sobre isso, sobre esses desafios, sobre suas conquistas, para que as pessoas que estão nos assistindo, elas também possam entender que elas também podem ter, conquistar tudo isso, né? E não existe dificuldade nenhuma que vai Sim. impedir. Eu Vamos quero que... lá, eu tenho uma máxima que é: onde está seu foco, está sua força. Ninguém vai ser bom em tudo e ninguém vai ser bom em muita coisa. Aquele que quer ser bom em tudo não é bom em nada. Dentro do triatlo eu aprendi que, assim, existe vários animais e tem o pato, né? O pato corre mal, nada mal e, enfim, o pato é o cara que faz várias coisas e tudo meia boca. Tudo Escolha mal uma feito. escolha uma coisa que você faz bem feito e tenta viver disso, cara. Sabe, uma coisa que você faz diferente, uma coisa que brilha teu olho, uma coisa porque você pode ser feliz no seu trabalho, você pode ser feliz no seu casamento. Agora escolha as coisas boas que você tem e proporcione isso ao máximo. Eu sempre falo para as pessoas assim: o fluxo de saída, o que a gente entrega para o mundo, ele tem que ser maior do que o fluxo de entrada. Então, poxa, eu tô num dia triste. Cara, você tá num dia triste? Vai lá e faz o dia de alguém feliz, entendeu? Você vai ficar mais feliz se você fizer um dia de alguém feliz. Então, para mim, esse entusiasmo e coisa, ele é natural por causa disso, porque o fluxo de saída, ele sempre tem que ser maior do que o fluxo de entrada. As pessoas, elas esperam receber no universo para assim, eh cumprir esse ciclo e tal. Mas na verdade é o contrário. Então, assim, você deve ser feliz no seu trabalho, no seu casamento, só que você tem que entregar felicidade, você tem que entregar o que você quer receber. Tem vários filmes baseados em forma de casamento, por exemplo, histórias reais, né. Tem uma Prova de Fogo, por exemplo, eles estavam com o casamento acabado e tal, e o cara decidiu em 30 dias ele ia ser o melhor marido do mundo. O casamento dele estava destruído, eles não queriam nem se ver, sabe quando estavam se incomodando com a simples A presença um do presença. outro na mesma casa ali. Era aquelas coisas que você olha e fala: "Poxa, isso aqui é muito difícil restabelecer". Aí ele vai fazendo, vai mudando os comportamentos, vai presenteando a esposa, vai não sei o quê. No começo ela fica muito resistente, porque ela fala: "Poxa, o que esse cara tá querendo? Ele não me ama mais e ele tá sendo gentil, alguma coisa ele tá sendo interesseiro e tal". E aí ele contou todos os motivos e ali ele restabeleceu o casamento. Então, assim, quando a gente entrega o que a gente quer receber, às vezes demora um pouquinho, mas acontece. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, você quer mudar a sua vida, olhe os seus dons e talentos e olhe também, assim, que você faz bem feito, que você pode mudar o mundo, porque você mudar o mundo, não interessa se você muda o mundo dentro do teu prédio, se você muda o mundo dentro do teu bairro, se você muda o mundo dentro da sua cidade, você faz a diferença, você vai receber isso de volta. Samuel, como que eu posso te contratar para vir dar uma conversa comigo ou em algum evento, para me contar um pouquinho da sua história?
como é que eu faço para entrar em contato com você? Tem que entrar em contato com a Carol, que é minha assessora, minha empresária, minha esposa, meu braço direito. Eu vou pegar o telefone dela aqui rapidinho, Pode pegar. porque eu de cabeça eu sei Não lembra. eu sei o pessoal, mas tem Tem o profissional. O Isso. pessoal é só para você conversar com ela, né? Para os familiares, né? Não pode passar pelo pessoal da esposa assim, né? Não, mas não é o mesmo contato aqui. Deixa eu... Tem algum site também, alguma coisa assim? Tem, samuelbortolin.com.br. Samuel Bortolin, você me acha em todas as redes sociais. E aqui o telefone. 61 9280 8919. 8919, falar com a Carol. Isso. Mas fala com respeito que é a mulher do cara aqui, viu? A esposa do cara aqui. Samuel, só quero agradecer, cara, mais uma vez por sua presença. Dizer que eu fiquei muito feliz que a sua história me ajudou, me comoveu muito também. Realmente, a me motivou a continuar. Maravilha. Eu fiz questão de trazer você aqui hoje para contar um pouquinho, porque o evento foi limitado, né? Apesar de ser gratuito, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estar lá. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque ela por si só já é uma motivação. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, parabéns. Eu espero um dia eu ter um pouquinho da resiliência aí que você tem, que eu acho que eu já vou conseguir ser uma pessoa muito melhor. Show de bola. Então eu vou deixar só uma mensagem pra gente encerrar aqui. Fique à vontade. Faça da sua dificuldade o seu motivo. Essa frase fui eu que criei, e eu criei porque eu vivi, né? Eu entrei numa depressão na adolescência e tal, e eu saí da depressão com esses comportamentos. Ao invés de usar a minha dificuldade como desculpa para não fazer, eu ia lá, não, é porque eu tenho essa dificuldade que eu preciso aprimorar, melhorar. E se você começar a fazer isso a longo prazo, coisas vão começar a mudar a sua vida e ela vai ser cada dia melhor, como aconteceu para mim. Porque é uma vitória que teve a base da família, tudo, mas é uma vitória que tem a base da persistência. E persistência a gente pode desenvolver, a gente pode treinar. Se você tiver persistência, garra, força de vontade, você muda a sua realidade. Então, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom, muito sucesso para você. Tamo junto. É um prazer estar aqui nesse estado maravilhoso, nessa cidade. Foi meu. Eu fui muito bem recebido. Conte comigo. Vamos ter próximos eventos aqui também. Espero que você volte. Quando você voltar, pode vir nos visitar aqui, tá bom? Show de bola. Obrigado, viu? Samuel, esse foi o CDL Cast de hoje. O CDL Cast é mais um produto da CDL Sorriso. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também no Spotify. Só você pesquisar lá CDL Cast que você vai encontrar. Um abraço e até a próxima.